Abre aspas. Quem tem cara de pobre é o filho do cão. Não tenha medo de se parecer com quem Deus te tornou. Crente tem cara de rico. Fecha aspas. Eu, dessa vez, não vou mostrar o pregador, não vou exibir o vídeo. Dessa vez não vai ser um react, por dois motivos. Primeiro, porque o pregador ele é novo, tem chance de se redimir, de se retratar, não sei se vai, enfim. Mas novo na caminhada, não tem por que a gente pesar a mão tão cedo. Segundo, porque eu também não quero dar um palanque ainda maior para isso daqui, tá? Mas a frase e o contexto no qual ela é dita e o jeito que essa pregação é feita, tudo isso pode nos ensinar. Então hoje a gente não vai falar só de pobre, só de teologia da prosperidade, a gente vai falar sobre como se faz teologia e como se faz teologia ruim e o que está na raiz de frases como essa. Não é surpreendente, mas está na raiz de uma série de declarações desastradas de pregadores que não fizeram teologia com cuidado. Então, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente produz teologia a partir do texto bíblico? Antes disso, eu queria me apresentar se você não me conhece. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tudo isso faz com que o YouTube identifique que você gosta de Bíblia e de teologia, que afinal de contas é o tema desse canal. Se você gosta dessas coisas aqui, é o seu lugar. Além disso, se você já está com a gente há bastante tempo, confia naquilo que a gente faz, confie no meu roteiro de estudos teológicos que está aqui na descrição. Eu tenho certeza que isso vai te auxiliar bastante, eu ainda vou falar mais dele nesse vídeo aqui. Mas vamos voltar para a declaração dentro de uma pregação desse rapaz aqui. Qual é a lógica que ele utiliza para poder dizer assim, olha, quem tem cara de pobre é o filho do cão, crente tem cara de rico. Ele faz isso baseado no seguinte texto que eu estou usando da própria pregação dele. Eu assisti outros trechos da pregação, obviamente, e na postagem que ele fez, o recorte no qual eu tive acesso disso daqui, ele coloca o seguinte versículo: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vamos ver aí o que esse versículo está falando. Ó, vocês já sabem da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico e por amor de vocês, ele se fez pobre, e então pela pobreza dele, vocês enriqueceram. Basicamente é isso que o texto está dizendo. E o argumento aqui que ele vai fazer um silogismo, ele vai fazer um se e portanto. E quando a gente faz silogismos com frequência, a gente cai em teologia ruim. Não dá para fazer teologia sem silogismo, mas a gente tem que tomar cuidado com eles. O que é o silogismo? É essa estrutura de se existe essa realidade e essa outra aqui, portanto, aquela lá, certo? E o silogismo ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser falacioso. Vai depender. A ideia dele aqui, a lógica que ele vai usar é o seguinte, olha, se Jesus se fez pobre para que você fosse rico, e se ele se fez pecado para que você fosse santo, não diga a respeito de si mesmo que você é pecado, porque você está menosprezando a cruz de Cristo. Não diga que você é pobre, porque você está menosprezando a cruz de Cristo. Nunca diga que você é algo que Jesus se fez para que você não fosse mais. Portanto, se Jesus se fez pobre para que vocês se enriquecessem, então você não pode dizer que você é pobre, você é rico. E crente, então, tem cara de rico, cara de pobre é coisa de filho do cão. Pare de se dizer pobre, porque isso é coisa de filho do cão. Entendeu a lógica do cara?
Entendeu o silogismo? Se e portanto. É um conjunto de premissas, que são os ses, e um conjunto de conclusões, ou uma conclusão, o portanto. Se isso, portanto aquilo. Se, vírgula, então. De novo, não dá para fazer teologia sem o se e o então. A gente sempre vai fazer esses silogismos. Entretanto, eles podem nos trair, em especial quando a gente usa textos isolados, e a partir desses textos isolados, a gente cria essas conclusões. Grandes besteiras ditas por pregadores famosos que foram cancelados aconteceram a partir desse tipo de coisa, a partir de silogismo. Ora, se Jesus está no coração de Deus e Deus entregou Jesus no beneplácito da sua vontade por você, então você é o centro do coração de Deus. Não foi exatamente esse o silogismo do David Leonardo no célebre episódio, né, de Jesus, você é o centro? Não foi esse o silogismo, mas foi parecido mais ou menos com isso. Entre outros tantos, tá? Bom, vamos mostrar primeiro que esse silogismo aqui é problemático e mostrar o porquê. Lembra que o texto está em 2 Coríntios 8, né? E aí você já deve estar chegando, Vitor, você está querendo matar uma formiga com um canhão, é só dizer bem-aventurados os pobres. Jesus diz isso. E eu vou dizer para você, verdade. Na versão de Lucas, pobres, na versão de Mateus, pobres de espírito. E se você acompanha esse canal, você sabe que quando Mateus usa a expressão pobres de espírito, ele está se referindo a pobres mesmo. Vitor, é mais fácil. Mas não, vamos olhar para o texto. O texto bíblico é fascinante, o texto bíblico ele é belo, ele tem as suas virtudes em si mesmo. Vamos olhar para o texto. Então, vamos olhar para o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 8. Deixa eu ver se eu tenho isso aberto aqui ou se eu já fechei. Porque fui preparar o vídeo, abri, depois não sei se mantive. Milhares de abas, conhece isso? Esse é o meu computador aqui, mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 8, diz assim a minha versão aqui, ó. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Macedônia é ali norte da Grécia. Então você tem Grécia, ao norte você tem Macedônia, de onde veio Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Veja só, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Aqui não apenas Paulo está chamando irmãos crentes de pobres, aqueles da Macedônia, como está elogiando esses irmãos pobres e mais do que isso. A pobreza deles transbordou em rica generosidade. Perceba, a própria pobreza que está sendo elogiada, da maneira como ela se desenvolve, em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Que ali, eu deveria dizer, não dá para passar por esse texto sem falar, fugindo um pouco do nosso tema principal, por iniciativa própria. Não houve um pastor dizendo técnicas de como arrecadar mais, não, voluntariamente, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Sabe o que é isso? Participar da assistência aos santos? É a coleta que Paulo está fazendo para ajudar o quê? Os irmãos crentes pobres em Jerusalém. Aqui é pobre dando para pobre. Tá? E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela
vontade de Deus. A gente prega muito sobre como a gente prospera, como Deus nos abençoa, como Ele faz as coisas pra gente, como eu saio da minha situação difícil, como eu alcanço a minha vitória, como eu sonho não sei o que, não sei o que lá. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Que espiritualidade dessa galera de Macedônia, hein? Eles estão preocupados em prosperar, eles estão preocupados em Deus abençoar os negócios deles, eles estão preocupados na vitória que eles vão obter, eles estão preocupados em ter o 2025 que Deus prometeu com todas as suas bênçãos, o melhor ano da sua vida. Não, não. Eles estão preocupados em ajudar uma comunidade de gente pobre, sendo eles mesmos pobres. Porque eles se entregaram primeiramente ao Senhor. Porque um apóstolo Paulo veio aqui e pregou a nós um evangelho que fez sentido, que nos libertou. Agora a gente se entregou a esse mestre Cristo Jesus que se entregou por nós. E, portanto, a gente é obediente àquilo que Jesus ensinou. Eles estão preocupados em entregar-se ao Senhor. E eles se lembram, mensagem fiel e digna de confiança do apóstolo Paulo. Então agora, depois de nos entregarmos a Cristo, a Jesus e a obediência do que ele diz, Paulo, isso que você está fazendo faz sentido. Não é justo que os nossos irmãos em Jerusalém passem fome, não. Se os outros irmãos aqui, gentios, estão ajudando na coleta, que os nossos irmãos judeus lá em Jerusalém não passem fome, nós vamos participar também. Mas, gente, vocês não têm cuidado. A gente vai participar também, com o que a gente tiver. Não é para recolher uma bênção, não é para prosperar no futuro, não é para ter uma semeadura. Não. É pobre ajudando pobre, de boa vontade, porque nós conhecemos a Cristo Jesus. Essa é a realidade do texto. É disso que o texto está falando. E aí você percebe como a leitura do texto te leva para um tipo de pregação e o silogismo do versículo te leva para um outro tipo de pregação. O que você proclama, afinal de contas? O texto ou o silogismo? E aí a gente continua para entender como chega no versículo 9. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Presta atenção aqui. Paulo muda o foco. Agora não é mais Macedônia, está falando com os irmãos de Corinto. E aí ele fala assim, viu o que os irmãos da Macedônia fizeram? Vocês que são gregos aí em Corinto, eu já enviei, recomendei Tito para completar essa tarefa com vocês. E aí vocês que, vocês são destacados na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, no amor, participem também, junto com os irmãos da Macedônia. O privilégio de contribuir. Versículo 8. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. É isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é, Corinto, vocês têm um exemplo de generosidade aí do lado de vocês. Eu quero crer que vocês são generosos também, sem obrigação. Mas eu tenho o direito de querer saber. Eu ensinei vocês. Aí vem o versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Se fez como os irmãos lá da Macedônia, como os de Jerusalém. Para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos.
Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Em outras palavras, vocês de Corinto enriqueceram no quê? Recursos financeiros? Olha, também, mas sobretudo na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor. A riqueza, ela vem dessa contribuição de gente que recebeu e muito em amor, em conhecimento, em palavra, em fé. Participem junto com Macedônia, porque vocês têm. Agora, daí a dizer, então, porque os irmãos de Corinto se enriqueceram nisso, você não pode ser pobre, você não pode ter cara de pobre, seja lá o que for cara de pobre, o que também é bem problemático, né? Que você não pode ter cara de pobre, que você tem que ter cara de rico e tal. É problemático, porque bem-aventurados os pobres, porque Macedônia era pobre, porque Jerusalém era pobre e era tudo crente. Então, crente não apenas pode ter cara de pobre, muitas vezes ele é pobre mesmo. E a gente vai deixando de ser pobre na medida em que a igreja faz o que deve, que é o quê? Contribuir, compartilhar, fazer parte de um programa que a própria igreja em Corinto ajudou a planejar, segundo diz Paulo aqui. Vamos ajudar quem está passando fome? É disso que o texto está falando. É disso que o texto está falando. A comunidade cristã ela é menos pobre, porque não deveria ter gente passando fome. Onde tem cristão? Porque a gente contribui. Muito diferente da ideia de uns, e me permitam ser repetitivo, como já tratei em outros vídeos aqui, que a ideia é que não sejamos pobres porque a gente veste a grife tal, porque a gente consegue viajar para lugar X. Problema nenhum viajar para lugar X, nem mesmo vestir a grife, embora para pastor não convenha, né? Mas vai lá. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando de contribuir. O texto está falando de compartilhar. O texto está falando de olhar para o pobre e dar para o pobre. Esse é o contexto do texto que a gente está tratando. E aí o silogismo se torna de tal maneira perigoso que muitas vezes o cara se apega ao silogismo que ele fez e passa a tentar distorcer o texto para defender o silogismo. Então, se ele diz que não pode parecer pobre, a hora que eu chego e falo, mas espera aí, cara, Macedônia era pobre e Paulo está elogiando a pobreza dos caras, tá? Ele vai falar, não, mas espera aí, o pobre que eu quis dizer é outra coisa. O pobre aqui da Macedônia é um pobre financeiro, mas E aí o cara vai tentar sambar para inventar alguma coisa para sair da armadilha que ele criou para si mesmo. Eu não sei qual que é a justificativa dele porque eu não botei ele na parede. Mas geralmente, para defender o silogismo equivocado que a gente faz, o que a gente pega e faz? Volta no texto e distorce o que o texto quis dizer. É esse o processo teológico que leva ao engano e à permanência no engano. O cara se perpetua no engano como? Defende o silogismo e quando a gente vai para o texto bíblico, o cara vai lá e distorce o texto para manter aquela lógica do que ele falou, porque é muito importante para que ele continue falando. Coisas como essas seriam evitáveis se a gente fosse mais rigoroso no nosso jeito de abordar o texto, produzir teologia e fazer sermão. E é para isso que eu me dedico no ensino.
num canal como esse? Para que a gente seja mais cuidadoso, para que você seja mais cuidadoso, para que outras pessoas sejam. E a minha tentativa é de, em amor, mostrar onde estão esses erros. E eventualmente nem vou falar de erros. Eventualmente a gente vai expor o texto aqui, ser propositivo. Aliás, é o que a gente faz na maioria dos vídeos aqui do canal. Uma coisa que pode te ajudar bastante é o meu roteiro de estudos teológicos. O que é o tal do roteiro de estudos teológicos? É uma planilha. Não é mais do que isso. Não compre achando que você vai receber mais do que uma planilha. É uma planilha comentada dos livros que eu imagino que farão de você uma pessoa que entende melhor o universo da Bíblia, capaz de produzir alguma teologia que abençoe a sua igreja, o seu pequeno grupo, o lugar onde você está. Então, se o universo da teologia é muito amplo, tem muita coisa, tem muito livro, o que eu fiz? Peguei todas as áreas da teologia e todas as indicações que eu dou, elaborei uma ordem para você ler e comentei essa ordem, juntei no mesmo lugar e coloquei o preço do próximo livro que você compraria. Então, essa planilha ela tem o preço de um livro. E qual que é a ideia? Pagando o preço de um livro, você não compre mais livros desnecessários. Você compre os livros que você precisa a partir dessas indicações. Então, esse é o roteiro de estudos teológicos que eu acho que pode, de fato, ajudar você. Não gostei do roteiro? Você tem 15 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Mais do que suficiente, né? Então, beleza. O link está aqui na descrição. Para além disso, eu ainda não vou embora tão cedo. E eu queria te dizer o seguinte. Eu tenho feito estudos todos os dias num outro canal de devocionais. Se você quer uma abordagem mais propositiva de teologia, eu quero uma abordagem do texto e como o texto vira teologia, vai lá que todo dia tem um estudo novo. Um estudo devocional a partir do texto absolutamente propositivo. Às vezes aqui no canal a gente vai fazer react, é uma reação. Às vezes a gente vai provar que alguém está errado. Às vezes a gente vai comentar a cultura. Enfim, esse canal aqui tem esse propósito. Mas tem vídeos todos os dias de uma abordagem propositiva de devocionais que você pode se inscrever. O link também está aqui na descrição. A minha vontade nesse vídeo é simplesmente essa, que você dê uma passada na descrição e faça teologia de modo responsável. De quebra, só para dar um gostinho, eu também vou colocar na descrição a indicação de um livro para que você faça teologia de modo responsável. Caso você não queira comprar o meu roteiro, você pode comprar um livro e com um livro você já começa essa caminhada, beleza? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.